Vamos lá, eu quero ministrar essa palavra na sua vida. Josué capítulo 7, versículo 3 a 10. Nós vamos ceiar. Nós não fizemos na semana passada. Eu percebi que havia uma ministração aqui, a minha esposa estava pregando, e nós não podíamos fazer a ceia com pressa, daquela maneira. Então, transferimos para hoje e vamos celebrar hoje a ceia aqui. O texto começa assim: quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai, é o nome desta cidade. Envia uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, ele rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e nos eliminarão, e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Preste muita atenção nisso aqui, tá bom? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Falei para 2 pessoas assim, fala assim: levante-se. 2 pessoas, falem: levante-se. Amém, amém. Curva a sua cabeça, vamos orar pela palavra, vamos? Pede para Deus falar com você. Ore pela pessoa que está do teu lado, Deus quer falar com ela. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, bom estar aqui, bom saber que o Senhor vai falar conosco, que o Senhor vai nos dar uma palavra e a nossa vida vai ser direcionada por esta palavra. O Senhor vai nos levar a viver uma nova história, o Senhor vai permitir que possamos viver de uma nova maneira, e eu creio nisto, Pai. Eu creio que a Tua palavra vai ser uma lâmpada e ela vai iluminar algo sobre a nossa vida. Por isso eu peço, fala conosco, torna bem clara a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Diga para alguém: Deus vai falar muito forte com você. Essa semana para nós foi uma semana muito difícil. Nós perdemos um dos nossos essa semana. Eu nunca perdi um membro tão rápido assim, né? Numa semana, a pessoa disse: pastor, eu quero congregar aqui com vocês, quero ser membro. Na outra semana já foi internada, né? Já passou mal. E na outra semana mandou dízimo já aqui para a igreja. Eu pude até orar com o envelope já da pessoa, e entregou dízimo no domingo. Na segunda já veio a falecer, e foi muito difícil para nós aqui, o falecimento da dona Ana,
mãe do nosso irmão Reinaldo. E que Deus esteja consolando toda a família, né? Uma pessoa muito querida, que nós conhecemos há muito tempo. Eu estava procurando Ulisses. Ulisses tocou violão na casa dela em grupo familiar, muitos anos atrás. Toda quarta-feira, na casa da nossa irmã Ana. Amém. Amém. Não é fácil, viu? Não é brincadeira, não. A gente, enquanto a adrenalina no nosso corpo, você vai indo, mas quando você dá uma parada, você fica abatido. Você sente muito isso. Mas Deus vai nos guiar em todas as coisas. Amém, irmãos? Sempre haverá o dia de amanhã. Sempre haverá, irmãos. E até que o Senhor Jesus volte, para nós sempre haverá o dia de amanhã. Até que se cumpra toda a palavra de Deus na nossa vida, haverá um amanhã. Haverá um amanhã. Deus tem compromisso com a sua promessa, né? Aprove o Senhor chamar nossa irmã de volta para casa e viver o que tem ser vivido lá. E a nós tem nos dado aqui. E eu quero profetizar isso na sua vida. É um tempo novo na nossa vida. Tempo novo na nossa vida, tá bom? Então, olhando para o texto, no capítulo 7 que eu li, eu vou retroceder 2 capítulos para dizer que no capítulo 5 do livro de Josué, vou falar assim para ver se depois gera uma curiosidade em você de ir lá ler, de pegar a Bíblia. O pastor falou do capítulo 5, eu vou lá dar uma olhada no capítulo 5. No capítulo 5, Deus diz: hoje tirei toda a humilhação do coração de vocês em relação ao Egito. Olha só, Deus colocou um ponto final a uma história triste, trágica. Falou: hoje, a partir de hoje, não se fala mais nisso. Vocês não vão lembrar mais dessa vergonha. Estou pondo um ponto final nessa humilhação que foi em 4 gerações aí, se fosse no nosso tempo. Estou tirando. No capítulo 6, para você ir lá ler também depois, Deus dá ao povo uma grande vitória. Um muro intransponível, uma cidade fortificada. E ao som de gritos e barulhos, numa ação tremenda de Deus, Deus derruba as muralhas e o povo então conquista a cidade de Jericó. Então o povo está vindo nessa ministração, olha, presta, isso é muito importante você entender, que nós vamos chegar no capítulo 7. A humilhação foi tirada, algo foi tratado, uma grande vitória. Só que nós precisamos aprender a ter uma postura diante de Deus, porque senão as coisas voltam na nossa vida. Capítulo 7, uma cidade pequena, um vilarejo, uma cidade pequena, e eles precisavam enfrentar aquela cidade. E numa conversa entre eles, vamos fazer assim, olha, deixa o povo descansar, vamos subir só com alguns homens, pega ali uns 3.000 homens, rápido ali, vamos lá, a gente passa por aquela cidade ali, a gente conquista, porque está tudo certo já. Mas deu errado. Para você ter uma ideia, eles fugiram. Algo que chega no ouvido dos outros, irmãos, assim, a cidade de Ai colocou os israelitas para correr, foi uma vergonha, foi uma humilhação. E aí quando eles voltaram, faltava 36 homens, tinham sido mortos. É esse texto que eu acabei de ler para você aqui. Há muito tempo atrás, eu passei por uma situação difícil,
E eu não sei se alguém já passou por isso. Você já foi assim, atacado verbalmente, ferozmente? Alguém falar assim na sua cara tudo que tem para ser falado assim, sem amor, com maldade no coração? Um dia eu passei por isso. Uma pessoa usou de uma maldade e uma inocência minha, porque eu permiti ela falar daquele jeito, e ela, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, e a pessoa falou com ódio, muito ódio, olhando para mim assim, falou, me jogou no chão, e eram palavras assim muito fortes, que a pessoa usava até em relação ao meu futuro. A pessoa, por não gostar de uma situação, ela me arrebentou. Fisicamente eu saí assim como se eu estivesse muito bem, mas na minha alma, se fizesse um exame assim, eu estaria cheio de furo. Cada palavra daquela foi um tiro que eu levei. E aí, eu não sei se alguém já passou por isso, você pensa em cada uma daquelas palavras. Então, o tempo que eu estava acordado, eu só pensava nas palavras e como a pessoa falou. Quando o cansaço vinha, então, já estava um pouco já cansado, você dava uma cochilada assim, nem dormia, mas você vinha um cansaço, você cochilava, sonhava com a pessoa falando tudo aquilo. E aí acordava e não dormia mais. Isso foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. E eu então, uma sexta-feira pela manhã, peguei a Bíblia. Até então não pegava a Bíblia, não conseguia nem falar em oração, não conseguia orar. E aí eu peguei a Bíblia, chorando, fui para a cozinha, sentei na mesa, e chorando, pedindo para Deus me curar daquilo, para falar comigo. Eu abri a Bíblia, irmãos. E Jó capítulo 38. Eu praticamente sei de cor. Porque aquilo eu fiquei lendo a manhã inteira. Jó 38, 39, 40, 41 e 42. Depois de ler isso, eu voltei e li toda a história de Jó de novo, porque Deus falou comigo naquela manhã: põe-te em pé e falarei contigo. A mesma palavra que falou para Josué, a mesma. Se você for estudar, esse levante-se é a mesma palavra. Fica de pé. Por que você está prostrado? Fica de pé, eu vou te levantar, eu vou fazer algo, né? E foi maravilhoso, que se alguém aqui já leu o capítulo 38 de Jó, é uma história muito linda. Desafio você a ler e reler, porque Deus, quando fala para ele, cinge os teus lombos como homem, se prepara, não fica de qualquer jeito, não fica como se você estivesse derrotado, não. Aquele vestidão, é impossível um homem correr com aquilo, não sei, que levante. E Deus fala para ele: põe uma cinta, aperta ali, ó, para você poder correr, para você continuar. Cinge os teus lombos como homem, levante-se, e eu vou falar contigo, e você vai me responder. E Deus então fala para ele dessa forma, e Deus fala para ele de pé, e fala assim: aonde você estava quando eu criava o mundo? Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou cuidar de você, né? Quem sustenta a filha da leoa? Quantas estrelas há? Eu chamo todas pelo nome, né? Quem pôs portas ao mar, dizendo: até aqui tu irás e daqui não passarás, e cairás com as tuas ondas empoladas aqui, você não passa daqui, porque sou eu que sustento todas as coisas. E Deus falou para Jó: você dá ordem ao dia? Sabes o caminho do raio, do trovão? Você sabe? E aí vai perguntando para ele todo aquilo lá, mas fala para ele: levante-se. Tema de hoje, eu queria ministrar essa palavra no seu coração, a fim de que você tenha uma nova postura na sua vida. Estou perdendo, o que é que eu faço?
queria falar isso com você hoje. Estou perdendo, o que eu faço? Seria muito precioso se você pudesse anotar alguma coisa, tá bom? Olha para mim. Deus, quando cria o homem, quando cria o ser humano, quando cria o homem, e se você já leu, nós estamos falando aqui macho e fêmea. Quando Deus cria o homem, Ele põe no homem, Ele já coloca no homem todas as coisas necessárias no homem, para que o homem pudesse crescer, conquistar e dominar. Ele já coloca no homem. Não usar estas coisas, não permitir que estas coisas colocadas por Deus na sua vida sejam desenvolvidas, que elas cresçam em você, te leva a viver abaixo, ou não viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem entendeu isso, diga amém, irmãos. Que está em você, Deus colocou em você, e elas irão se manifestar, irão se revelar a cada postura sua diante de coisas que estão acontecendo. Por isso que Deus chega e imediatamente fala assim: levante-se. Por que você está desse jeito? Não fique assim, porque algo vai acontecer. O choro pode durar, mas algo vai acontecer, e você tem que ter uma postura, você tem que estar postado já na expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Sabe, irmãos, assim, problemas, eles acontecem, os problemas estão aí, mas a sua postura, como alguém que crê, como alguém que está determinado a superar e a vencer, é muito importante. O céu todo olha para mim, para você, para ver qual é a nossa atitude, se é retrocesso, se é fugir, se é voltar para trás, se é desistir, ou se é de alguém que vai dizer assim: eu não retrocedo, eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso, o meu Redentor vive, Deus está comigo, a mão de Deus está sobre a minha vida, a palavra de Deus, ela permanecerá sobre a minha vida, tem promessa de Deus na minha vida. Por favor, pergunte para alguém, só para ela ficar assim: tem promessa na sua vida de Deus? Se pergunte sim, só para ver. Se ela fizer uma cara esquisita, é porque ela nunca leu algo. A não ser que uma pessoa aprenda, e por isso que a Bíblia fala que nós precisamos meditar na palavra, que ela aprenda a usar, a deixar que se manifeste nela esse espírito de ousadia, de coragem, se manifeste nela o poder de Deus. A não ser que ela faça isso, essa pessoa já se tornou um derrotado. E aí eu anotei aqui: porque eu posso perder e não ser um derrotado, e posso ser um derrotado sem mesmo perder. Você entende isso? Está dentro de vocês. Isso é uma postura sua, é uma maneira que você tem usado. São coisas que você está permitindo, você está aceitando isso. Você está deixando isso acontecer na sua vida. Essa semana não foi muito fácil não, né? Mas conversando com uma pessoa que voltou assim a beber, e a beber muito, e um filho do coração assim, e conversando, e você tendo paciência, e você senta com a pessoa, e você ministra, e você socorre, e você ajuda a um banho, ajuda a pessoa a se recompor. E num desses momentos que a pessoa está tentando se recompor, ela me disse isso aqui que eu vou ler a você, com a mão assim na cabeça. Ela falou: pastor, só se vence a bebida com bebida.
Isso não é verdade. Isso não é verdade. E ela fazia assim, ó, porque a cabeça aqui, pastor, fica falando, você tem que beber. Mas eu creio que Deus pode trazer vitória sobre todas as coisas, irmãos. Eu creio. Porque se você não tiver uma postura, você se torna escravo. Escravo é quando você não tem mais domínio sobre algo. Mas Deus criou você para ter domínio sobre todas as coisas, sobre circunstâncias. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Cabe a nós uma postura, irmãos, postura. Deus vai te honrar, Deus vai respaldar, Deus vai confirmar a palavra da sua boca, em nome de Jesus. Você só tem que se manter, não caia, se cair, levante. Mas por quê, pastor? Porque Deus quer falar contigo, e Ele fala contigo de pé. Ah, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu imagino, deve ser algo terrível, deve ser algo difícil, você tem chorado escondido, mas fique de pé, haverá uma ministração de Deus na sua vida, haverá um encorajamento, haverá um liberar de palavra de Deus na sua vida. Você crê nisso, irmãos? Há uma pessoa de pé, há uma pessoa que muitas vezes está com lágrimas correndo, mas ela está de pé diante de Deus. Não faltará uma palavra sobre a sua vida, não faltará. Deus não deixa passar isso. Ele vem com uma palavra, e olhe para mim, ontem mesmo eu falava sobre isso. Deus, Ele nunca começa algo, olha, ouça isso, sem antes saber o final. Quando Deus fala algo a você, uma palavra, Ele já viu o final, Ele já viu isso acontecendo. Alguém aqui crê nisso? Amém. Então, se há uma palavra, se alguém já falou, assim, olha, a sua casa vai mudar, para você vai mudar, mas Ele já viu a sua casa mudada e transformada, Ele já viu, isso já é realidade, irmãos, lá no mundo espiritual, isso já é uma verdade, e nós temos então que tomar posse, como? Com uma postura de vida. Levante-se, em nome de Jesus. Estou perdendo, o que eu faço? Tem uma postura diferente. Por isso que um adorador, irmãos, ele tem que ser assim. Essa é a postura de adorador, define ele. Ele é assim, em todo tempo ele adora a Deus. Amém? Quando você, se quiser anotar isso, faz parte das anotações assim, ó. Quando você está vencendo, uma derrota é uma catástrofe. Mas quando você está perdendo, toda derrota é aceitável. Fala assim, na minha vida não. Diga isso, na minha vida não. Quando eu estava me tornando um derrotado por causa de palavras. Por causa de palavras. Irmãos, tem palavras que você não consegue esquecer. Elas repetem na sua vida. E quando eu estava me tornando um derrotado por causa de uma palavra, uma não, várias palavras, quando eu já estava andando com essas palavras, quando essas palavras começaram a dirigir o rumo da minha vida, essa derrota, Deus ministrou uma palavra na minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Você espera o final. Você espera o final. Tem alguém aqui que já leu a Bíblia? Sabe o que a Bíblia diz? Melhor é o fim das coisas que o início delas. Deus falou isso. Espera o fim das coisas. Espera o final. Deixa passar todo esse momento. E você vai ver o que eu já vi. Eu já vi o final de tudo isso. Outra coisa que eu notei aqui também, o sucesso se concretiza na vida de uma pessoa que, nascendo vencedor, alguém nasceu vencedor aqui? Diga amém.
não aceita nenhuma imposição de derrota na sua vida. Não aceita. Não aceita nenhuma, e por isso luta com todas as suas forças para não aceitar a derrota na sua vida. E o resultado disso chama-se vitória. E é o que Deus vai dar a você. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ceiar hoje aqui, e eu queria que você sentasse à mesa, já com uma postura diferente. Quando Davi recebeu unção para ser rei, ele teve que resistir, lutar, ele não permitiu que o pai dele, Golias, e nem Saul determinasse a derrota na vida dele. Não permitiu. Quando José sonhou, ele não permitiu que os pais dele, os irmãos dele, Potifar, aquele copeiro que esqueceu ele lá na prisão, ele não permitiu que nenhuma dessas pessoas determinasse a derrota na vida dele. E se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Você não pode permitir que alguém decrete a sua derrota. Não pode permitir. Porque esse não é o decreto de Deus para a sua vida. Alguém crê nisso, irmãos? Não permita. Quando nós abrimos a Carisma, falo isso com tristeza no coração, mas falo hoje com alegria de testemunhar isso. As pessoas, muitas pessoas próximas eu falo porque você ouve, diziam que a Carisma fecharia com 1 ano. Nós estamos com 16 anos. 16 anos. Deus tem ensinado, irmãos, como se falasse assim: olha, eu tirei a humilhação, eu dei vitória, agora vocês têm que manter uma postura. E eu queria lançar um desafio primeiro, não tem nada a ver com a pregação de hoje, mas a nossa postura é de abençoadores, irmãos. Abençoadores, a nossa semente, a nossa oferta vai chegar primeiro que nós. Quando ouvirem falar de nós, vão falar: essa é uma igreja que abençoa. Abençoa porque é próspera, abençoa porque tem recebido bênção, porque é vitoriosa. É essa postura nossa, Deus tem determinado, e ninguém vai determinar outra coisa. Que nós vamos viver dessa maneira, sempre abençoando. Essa semana veio uma pessoa aqui, nós estávamos conversando e falou assim: pastor, me socorre, preciso de 10 cobertores. É uma casa de recuperação, e não é evangélica, a casa de recuperação, e falou: pastor, a igreja aí, puxa, o senhor não pode socorrer? Irmãos, e nós tínhamos aqui, nós ganhamos dos irmãos que doaram, até hoje o pessoal está doando, pagando, porque eu falei que não ia esquecer. E até hoje os irmãos, pastor, o dinheiro lá do colchão, lá os irmãos depositaram na conta, e veio uma pessoa no jantar de casais, trouxe mais cobertores e tal, e aí nós pegamos 10 cobertores, né, Branca? E falou: ó, bênção. Irmãos, sabe como é que eu faço? Sabe como é que essa igreja faz? Sabe como é que membros dessa igreja fazem? Nós temos uma postura, muitas vezes perdendo, irmãos, muitas vezes passando situação difícil. A nossa postura é que nós não deixamos ninguém decretar derrota na nossa vida. Isso vai passar. Isso vai passar. Uma hora tudo muda. Mas deixar de ser abençoador, nós não vamos deixar. Tá bom? Então vamos aprender algumas coisas sobre derrota. Eu queria muito que você anotasse isso assim. Eu queria ensinar alguma coisa aqui que é muito importante. Onde começa a derrota? Onde começa? Eu vou falar isso. Onde começa? Palavras de derrota e aceitar a derrota. Eu vou falar aqui. Onde é que começa a derrota? Isso é importante. Aonde que é ativado na sua vida, muitas vezes aí, e se você não lutar contra isso, isso vai decretar derrota na sua vida. Que eu não sei se você sabe, tem situações que acontecem, que a intenção disso é prender você. É prender você, e nunca mais você consegue se levantar de novo. Nunca mais você
Se você não lutar, se você não tiver uma postura, se você não enfrentar, isso fica marcado a sua vida e aquilo pode dirigir todo o seu futuro. Eu, quando fui pastor em Cachoeira Paulista, e uma igreja que nós amávamos a igreja, e um dia, ainda no trabalho, recebi a ligação de irmãos dizendo: pastor, tem como o senhor vir aqui agora? E nós fomos lá para Cachoeira Paulista, porque aconteceu uma coisa assim impensável. Uma das crianças da nossa igreja, nós tínhamos 55 crianças, todas as crianças com maletinha, lápis de cor, livros, era uma coisa extraordinária, uma coisa assim fantástica. E uma das crianças, pequenininhas lá, andando na rua, brincando no bairro, ela foi atacada por crianças maiores, que pegaram ela e violentaram, usando cabo de vassoura. E nós chegamos lá, irmãos, diante dessa situação. E eu me lembro que entrei na casa e a criança estava sedada com remédios, dormindo. A mãe num desespero. E sentado na cama daquela criança, eu me lembro a oração que nós fizemos ali naquele lugar. Deus, apaga da memória isso que aconteceu. Quando essa criança acordar, Senhor, que ela não lembre do trauma, do abuso, da vergonha, da humilhação. Refaz na mente, na alma, refaz, Senhor, o que foi destruído. Que a derrota ela começa assim, irmãos, numa violência, numa pancada, num grito muito forte. Eu já ouvi falar, não conheço nenhuma coisa assim próximo, mas já ouvi falar de mães que numa gravidez indesejada, deram um soco na barriga, e falaram palavras. Já ouvi falar também, se alguém puder confirmar isso, só dê um sinal, que há um momento da gravidez, e são momentos assim, que a criança já começa a sentir, perceber, como palavra, música, toque, né? Que a criança ela já começa a receber esses tratos, já na barriga da mãe. Aí você imagina uma criança que na barriga da mãe, em formação, ossos sendo formados ali, o corpo se desenvolvendo na barriga, o que sai da boca da mãe, os sentimentos daquela mãe é de rejeição. E ali está sendo instaurado ali uma derrota. Mas sabe qual é a palavra de Deus em toda e qualquer situação? Levante-se, porque você está prostrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Em toda e qualquer situação que tenha acontecido, de separação, de perda, de falência, de derrota, de decepção, Deus é muito maior que isso para curar. A derrota começa quando você pensa em desistir. Fala para alguém do lado, nunca pense isso. Agora olha para mim, sabe por quê? Porque Deus já viu o que Ele tem preparado para você. Nunca pense, quando você baixa a guarda, para de lutar, quando você deixa outros ocuparem o seu lugar, aí começa a derrota. Não faça isso. Permaneça no lugar, porque Deus vai te honrar. Crê nisso? Palavras de derrota. Muitos se tornaram perdedores
por causa de uma palavra errada. Eu quase permiti isso na minha vida. Uma maldição, né? Pais que sem sabedoria lançam palavras sobre alguém indefeso, que não tem como se defender no momento, nem recusar aquela palavra. Então aquela palavra vai sendo colocada sobre a pessoa, palavras que eu sei que você nunca falou, como burro. Um preso, quando a televisão estava filmando uma cadeia recém-inaugurada, um preso, um bandido entrou na frente e gritou diante das câmeras: aí mãe, a senhora acertou, hein? A senhora sempre disse que eu era burro, que eu ia estar no lugar desse. Olha eu aqui, mãe. Palavras como: você vai puxar carroça, mulherzinha. Conheço um cara que lutou a vida toda, a mãe dele chamava ele de mulherzinha, e os irmãos todos, um grande profissional, grande, e está trabalhando hoje fora do Brasil. Eu vi isso, a família, a mãe chamava de mulherzinha, e ele teve que lutar contra isso, irmãos, e eu creio que Deus deu vitória a ele. Tapado, não estou xingando você, irmãos, estou repetindo aqui só o que eu anotei aqui. E outras palavras que fazem uma pessoa, no momento de fraqueza, ficar prostrada e permitir que a derrota seja decretada na vida dela. Eu anotei duas palavras e eu queria a atenção da igreja. Palavras comuns. A gente vê na boca dos outros, parece bonito quando a pessoa fala, fica bonito. Aí a gente repete, mas tem tradução. A palavra tem tradução. É a palavra miserável. A tradução dessa palavra no dicionário quer dizer sem valor. Se você falou isso, estiver lembrando para quem você falou, foi isso que você falou para a pessoa. Sem valor, infeliz, indigente, canalha. O dicionário, irmãos. Aí você vai falar: não, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu até acredito. Mas o que saiu da sua boca foi uma palavra de derrota. Outra palavra comum, sei que você não fala por maldade, é moleque. A palavra moleque quer dizer indivíduo sem integridade. Ah, pastor, não falei isso. Tem certeza que eu não falei isso. Eu só estou dizendo para você que o dicionário diz que o que você falou significa isso. Indivíduo sem integridade, mau caráter, pequeno. Olha que decreto. Você virar para uma pessoa e falar constantemente para ela: pequeno, você é pequeno, você é pequeno, você é sem caráter, você não tem integridade na sua vida. São palavras de derrota. Por último, você aceitar a derrota. Muitos se tornaram perdedores quando aceitaram a derrota na sua vida. Eu anotei aqui: você pode ter perdido um round, um só, uma batalha, mas você não perdeu a luta. Sabe por que eu sei isso? Porque a Bíblia diz que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Você está deixando essa palavra entrar no seu coração? Você está deixando essa palavra? Eu fui ao congresso e eu confesso assim que eu fui, falei: meu Deus, eu preciso ouvir algo, eu preciso de uma palavra, Senhor, me acrescenta uma palavra, me dá uma palavra. E eu fui, e às vezes você chega num determinado lugar se achando assim tão despercebido, eu estou aqui, eu fui sozinho, eu fiquei sozinho lá o tempo todo, tal. E aí foi para a primeira reunião, no culto à noite, pastor José Satírio
disse assim, eu estava no aeroporto. Imagina, irmãos, uma palavra dessa assim para você, sendo dirigido para você. Eu estava no aeroporto e eu estava olhando lá da sala onde eu estava um avião pequeno, um avião desses pequenos assim, e começaram a colocar carga nele, carga e malas e bagagem nele assim aos montes, e depois começou a entrar gente, naquele avião, e eu falei, como esse avião vai levantar voo? E aí ligaram os motores, e quando ligou os motores, o avião começou a correr na pista, e ele levantou o voo, com todos aqueles passageiros, com todas aquelas bagagens, e o pastor José Satiri falando, diga ao meu povo, liguem os motores. Ali eu quase falei, pronto, eu precisava era ouvir isso. Ligue os motores. Por que você está prostrado? Levante-se, você vai levantar voo. Você crê nisso, irmãos? Crê? Deus é maravilhoso. Deus sabe o que está no teu coração. Quando Ele manda uma palavra, Ele manda para curar. Ele manda uma palavra porque Ele quer fazer algo na sua vida, quer mudar a sua postura diante de tudo, né? Vou contar rápido aqui, eu não vou sair, já vou terminar. Aí você imagina, eu fui lá ouvir isso. Primeiro dia, estou lá, ouvi isso. Liga os motores. Falei, Jesus amado. E aí palavra de Deus assim, em você, e você se sentindo forte, e aí ele terminou a palavra, o jeito dele, aí ele falou assim, vem cá, eu quero orar com você, e 1000 pastores no lugar, e eu fui, todo mundo assim, um monte de gente foi para frente, eu fui para frente, e chegou lá na frente, fiquei com a minha mão assim, e orando e falando, Deus ministra na minha vida, e aquela palavra, liga os motores, né? E eu comecei a tremer, parava de tremer, Deus tocando a minha vida e tal, atrás de mim, eu não vou citar o nome dele, é um dos preletores, estavam lá, né? Estava atrás de mim aqui, e até admiro ele, uma pessoa que a gente ouve muita pregação dele, ouvimos no retiro de homens e tal, e o pastor José Satiri falava assim, tudo que você tocar a mão vai ter valor. E eu tremendo, irmãos, as pernas tremendo, assim, eu não parava de tremer, chorando, com a mão assim, e orando, e ele repetia, tudo que você tocar vai ter valor. Crê nisso, irmão? Puxa, aquilo parecia que tinha endereço certo, era comigo. E ele falava palavras que tinha muito a ver até comigo, minha realidade aqui assim, falava de coisas assim, né? Deus vai restaurar valores, Deus vai restaurar daí tal, e valor, tudo que você tocar vai ter valor, irmãos. Naquela hora assim, olha, não sei como é que você vê isso, o Espírito de Deus falou assim comigo assim, toca nele. Não, eu fiquei tremendo. Toca nele, não é que eu virar para o cara, não conheço a pessoa, preletor e toca nele, né? E eu deixei passar, né? Deixa passar. Toca nele. E eu chorando, virei para ele assim, peguei no ombro dele assim, encostei meu rosto assim, e disse para ele assim, ele está dizendo que tudo que eu tocar vai ter valor. E Deus mandou tocar a sua vida para dizer que você vai ter muito valor. Levante-se. Levante-se, porque você está prostrado. É postura, irmãos. No capítulo 5 tirei a humilhação. No capítulo 6 eu te dei uma grande vitória. No 7 você perdeu, mas você não é derrotado. Levante-se, porque tudo que você tocar vai ter valor. Deus vai te abençoar. Crê nisso, irmãos? Vou terminar aqui. Estou perdendo, o que eu faço? O que eu faço? Vou terminar, tá bom? Agora você vai entender porque que eu contei tudo isso aqui. Rapidamente, anote isso. Busque a Deus, buscar a Deus, busque a Deus. Essa pessoa me derrotou. Essa pessoa, ela conseguiu acertar uma ferida minha, e com palavras, com ódio, palavras foram, e não foi rápido, né? Se fosse rápido, sabe aquela pessoa que vem e grita e vai embora? A pessoa ficou falando, aquela martelada, ela derrotou.
Mas aí eu acordei e fui buscar Deus. E Deus falou comigo. Busque Deus. Você está passando um momento seu assim, pastor, eu estou perdendo. Pastor, o sentimento que eu tenho, eu estou perdendo, não estou ganhando, está dando tudo errado. Busque a Deus. Esse é um momento de vitória na sua vida, irmãos. Porque Deus já viu o final. Deus já viu. Irmãos, as palavras de Deus são assim extraordinárias, que você tinha até que decorar. Decorar quer dizer de coração. Mas a palavra está junto de ti na sua boca e no seu coração. Salmo 125 diz... Não é o Senhor meu pastor, esse é outro. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião. Ah, tem crente aqui, ó. Irmão, palavra, busque a Deus, porque os que esperam no Senhor não se abalam. Sabe o que a Bíblia diz? Os que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Jamais serão humilhados e confundidos os que esperam em ti. Diz a palavra do Senhor. Ou seja, levante-se. Por que você está prostrado? Busque a Deus. 1 Samuel 1, 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana, que ano após ano estava perdendo, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Fala para a pessoa lá assim, volte a orar. Essa semana eu falei isso para uma pessoa, busque a Deus. Se você quiser se levantar para nunca mais cair, busque a Deus. Como você nunca buscou. Quem está me ouvindo? Como você nunca fez. Os outros podem até achar esquisito, ter você até meio esquisito, mas um dia Ana volta e diz assim, por esse menino orava eu estava perdendo, mas Deus me deu vitória. Busque a Deus. Se mais ninguém na sua casa quiser, você busca sozinho. Entra num período de buscar Deus sozinho. Nós recebemos aqui, sexta-feira, vieram 7 pessoas, 2 pastores, também junto, para um tempo de buscar a Deus. E ouvir o que nós ouvimos, de gente que perdeu o filho, eu nem sabia, né? Gente que perdeu o filho e tem ouvido uma voz constantemente dizendo, você não lutou pelo seu filho, por isso que ele morreu. E nós lá orando, Deus trouxe isso à revelação, trouxe isso à tona, e nós impondo as mãos e ministrando palavra, num tempo de busca, você vê uma pessoa ser curada, de uma palavra que derrota. Você não lutou o suficiente, por isso que seu filho morreu. Mas Deus dá vitória, irmãos, né? Você vê uma pessoa que nunca falou sobre um determinado assunto, que machucou tanto, falar, no momento de buscar o Senhor, e abrir o coração e falar, abrir o coração ali, você vê Deus vem trazer cura sobre um determinado assunto. Busque a Deus. Segunda coisa para terminar, andar com vencedores. Fala para a pessoa do lado assim, por isso é que eu ando com você. Você pode falar mais alto isso para alguém? Por isso é que eu ando com você. Olha para mim, você está determinando, decretando que essa pessoa é vencedora. Você está tirando um decreto de derrota da vida dela. Diga de novo, por isso que eu ando com você. Não ando com perdedor, não ando com derrotado. Deus tem me colocado vencedores, são referência na minha vida. É gente que tem brilho nos olhos, irmãos. Tem brilho, tem palavra de Deus na sua vida. Ande. Na maioria das vezes a derrota vem porque você estava andando com gente errada. E olhe para mim, perdedor gosta de ter gente perto.
Porque ele não gosta de perder sozinho. Estou dando tempo para você lembrar de algumas pessoas. Ó, o que eu vou falar é sério. Conheço pessoas que depois que passaram a andar com determinadas pessoas, tudo deu errado. Tudo deu errado. E isso é uma escolha sua. Os jovens estão aqui, estão me ouvindo? Isso é uma escolha sua. Ah, mas é legal. Se é perdedor, meu filho, pode até ser bonito. Deixa passar, Deus tem algo melhor para você. Entendeu? Andar com gente errada vai dar problema na sua vida. Por último, e aqui agora é sério, nós vamos cear, Josué capítulo 7, versículo 1. Conserte o que está errado na sua vida. Olha para mim, vou fazer só uma brincadeira rápida aqui. Você sabe por que os israelitas perderam para o povo de Ai? Alguém sabe? Dá um toque, só para eu ver quem já leu. 1, 2, 3, 4, 5. Estou dando tempo para você lembrar. Dá tempo para você lembrar. Mas como é que é mesmo, pastor? Como é que é mesmo? Lembrou? Por causa de algo que foi feito errado. Não podia ter sido feito. Uma besteira. Estou perdendo, o que eu faço? Conserte o que está errado na sua vida. Conserta. Você pode até gostar, conserte isso. Porque Deus tem uma vitória na sua vida. Melhor lugar para consertar o que está errado é na mesa. Na mesa é dada uma chance, irmãos, para nós. Quem me trai está comigo à mesa. Quem duvida está sentado comigo à mesa. Quem vai me negar está sentado comigo à mesa. Mas como, pastor? Que é uma chance que você tem de consertar. E é uma chance dada por Deus na nossa vida. Conserta o que está errado. E aqui eu faço um apelo para você que está me ouvindo. Porque a palavra ela permanece, levante-se. Tem algo tremendo sobre a sua vida. Tem algo poderoso sobre a sua vida. Conserta o que está errado. Quando a pessoa fala para mim, só se vence bebida com bebida, é porque não quer consertar o que está errado. Conserte, Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar, Ele vai quebrar o efeito do que está errado na sua vida, vai trazer alegria, você não vai sentir falta, não vai, porque Deus é muito melhor que isso, Deus é muito melhor que isso. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Quem já leu? Quando eles consertaram, subiram de novo, Deus entregou na mão deles. Assim será com você. Quando você buscar a Deus, quando você parar de andar com gente errada na sua vida, grude, irmãos, grude. Pastor Josué Gonçalves chega a dizer que você deveria pagar um almoço para alguém que em 40 minutos, meia hora acrescenta algo na sua vida. Ande com pessoas certas, anda com gente que fala na sua vida, anda com gente que inspira Deus na sua vida, te dá uma vontade de orar. Você tem alguém assim, que você está perto dela, dá vontade de orar, e não é difícil de orar perto dessa pessoa. Você está perto dela, você canta música, até antiga. Fala Deus, fala Deus. Quando cantou essa música, eu achei que ninguém ia cantar, rapaz.
Quando eu vi todo mundo cantando a música lá, os homens, foi tudo velho aqui, pô. Música antiga. Você está perto dessa pessoa, Deus fala com você. Vamos ceiar, igreja. Vamos. Agora preste atenção. A igreja de Jesus. A você que entrou aqui pela primeira vez. A você que talvez hoje está ouvindo essa palavra pela primeira vez. Levante-se. Levante-se. A morte de Jesus na cruz foi para trazer você de volta para Deus, restaurar você à mesa, a mesa. Então a mesa, a ceia, é uma celebração, irmãos, de gente que estava perdendo, mas que já foi tirado esse decreto de derrota. Está sendo reeditada a história, e é de vitória, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não entendo quando o senhor fala isso, porque o senhor mesmo falou que essa semana nós tivemos uma perda, foi difícil. Foi, choramos, ainda estamos chorando, mas a palavra continua mesmo. Levante-se, levante-se, não fique prostrado, não fique prostrado. É a palavra que Deus tem dado à família. Levante-se, sejam gratos a Deus por tudo. Vamos embora, irmãos. A mesa nos espera, a mesa do Senhor nos espera. Você crê nisso? Crê? Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos cear. Vamos cantar Nasci para Vencer, essa música nova. Eu estou mudando, hein? Vocês viram que eu... Me ajuda aqui.